Olá pessoal, eu sou a Clarissa Barroso, aqui do BFA Migratório, e hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um tema muito frequente aqui no escritório, que são os vistos e autorizações de residência para as pessoas que estão em situação de reunião familiar. Esse tema ele é muito importante para quem tem um parente brasileiro, um cônjuge brasileiro, um namorado ou namorada brasileira, e a gente precisa falar sobre ele e veio esclarecer para vocês aqui quais são os documentos necessários, quais são as principais dúvidas e o que a gente precisa prestar atenção para ter um processo bem sucedido. Sempre que a gente está falando sobre visto, sobre autorização de residência, é importante a gente sempre saber diferenciar o que é visto, o que é autorização de residência. O visto é para aquelas pessoas que estão fora do Brasil, o estrangeiro está fora do Brasil e pretende entrar no Brasil com uma fundamentação específica. No caso da reunião familiar, o estrangeiro está fora do Brasil e quer vir para o Brasil se reunir com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho brasileiro ou com outros tipos de parentes que estão aqui no Brasil. A autorização de residência é para quem já chegou no Brasil, por exemplo, com visto de turista ou qualquer outro tipo de visto e pretende ficar aqui no Brasil de maneira mais permanente. Então, para isso a gente pede uma autorização de residência. O visto, ele é sempre cuidado pela embaixada, pelo consulado brasileiro no exterior, onde esse estrangeiro reside. A autorização de residência, no caso da reunião familiar, ela vai ser tratada pela Polícia Federal aqui no Brasil, da cidade onde esse estrangeiro pretende residir junto com a sua família brasileira. Então, quem pode pedir autorização de residência para reunião familiar? Em primeiro lugar, quem tem um cônjuge brasileiro ou filho brasileiro, ou quem é neto de brasileiro, ou quem, por exemplo, tem um neto aqui no Brasil, né? Então quem é avô de brasileiro. Também é possível pedir quem tem algum irmão brasileiro, desde que esse irmão seja menor de idade e dependente. Então, existindo essa dependência financeira, é possível pedir também. Basicamente, a reunião familiar, ela é para aqueles familiares próximos, inclusive, esqueci de mencionar, quem é enteado também pode pedir, não precisa ser só um filho sanguíneo, os enteados também entram nessa norma. É preciso ter uma relação familiar próxima de um brasileiro. E é importante que esse brasileiro ele tem que estar residindo aqui no Brasil ou tem que pretender residir aqui no Brasil. Não adianta só existir a relação familiar com o brasileiro, mas ela também tem que ser uma relação que vai ser desenvolvida, vai acontecer estando as duas partes aqui no Brasil. É importante lembrar também que essa possibilidade de autorização de residência familiar, ela também serve para os estrangeiros que têm residência aqui no Brasil. Então, não são só os parentes dos brasileiros, mas também os parentes daqueles estrangeiros que têm algum outro tipo de autorização de residência ou que estão legalmente aqui no Brasil. Esses estrangeiros podem trazer também os seus familiares para o Brasil, com base nessa normativa que permite a reunião familiar. E a pergunta principal que os nossos clientes fazem é quais são os documentos que são necessários para poder fazer esse processo. O primeiro documento é o passaporte do estrangeiro, ele tem que ser um passaporte válido. Além desse passaporte válido, nós temos que cuidar de algumas certidões que demonstram a idoneidade dessa pessoa. Por exemplo, a certidão de antecedentes criminais do país de origem dessa pessoa e também a certidão de antecedentes criminais brasileira da localidade onde ele está pretendendo residir. É importante também a gente apresentar, na maioria dos casos, certidão de nascimento ou certidão de casamento desse estrangeiro para poder, primeiro, comprovar o vínculo e, segundo, comprovar o nome dos pais dessas pessoas. Muito frequentemente, os passaportes estrangeiros não vêm com o nome dos pais daquela pessoa. Então, aqui no Brasil, é muito importante a gente mostrar quem é a pessoa e quem são os pais da pessoa, porque é uma forma que o governo brasileiro tem de evitar que homônimos tenham decisões iguais, né? Então, se existe uma pessoa com o mesmo nome de outra, a gente confere se essa pessoa é aquela pessoa mesmo, verificando o nome dos pais dela. Por isso que a gente precisa apresentar certidões de nascimento. A gente também vai precisar, a depender do
consulado que está avaliando se for um pedido de visto, de uma série de outros documentos referentes ao cônjuge brasileiro. Algumas embaixadas brasileiras, elas pedem muitos documentos, mas no geral a gente precisa mais comprovar essa relação com o brasileiro ou com o imigrante que está aqui residindo legalmente. Um ponto importante para a gente saber é sobre a prática do pedido, né? Esse pedido, quando ele é feito perante um consulado brasileiro, em geral ele é processado num prazo aí de 30 dias. Alguns consulados vão demorar mais tempo para processar do que outros, mas em geral a gente tem esse prazo aí em todos os consulados brasileiros de processarem os vistos numa média de 30 dias. E uma vez que essa pessoa chega com o visto aqui no Brasil, ela vai ter que se dirigir à Polícia Federal para fazer mais um procedimento para obter a carteirinha de estrangeiro. Esse procedimento, ele costuma ser bastante rápido, o mais difícil mesmo é promover um agendamento perante a Polícia Federal. Mas aqueles que já estão no Brasil e vão fazer direto o procedimento de autorização de residência, que tem que ser feito perante a Polícia Federal, apesar de termos uma certa dificuldade de agendar horários, né? As pessoas encontram essa dificuldade e é para isso mesmo que a gente presta essa assessoria. Uma vez que elas vão até a Polícia Federal, a polícia costuma dar a decisão da autorização de residência no mesmo dia. A pessoa já sai com um papel provisório, com a identidade de estrangeiro dela provisória, e em geral essa identidade provisória tem uma duração aí de até 90 dias, mas a pessoa já sai com uma autorização de residência que dura até 10 anos. Então ela tem a possibilidade de estar no país até 10 anos. É importante a gente lembrar que antigamente a gente falava em autorização de residência permanente. Esse termo já não é mais utilizado pela legislação brasileira, porque essas autorizações de residência, embora tenham uma duração muito longa, né, 10 anos nesse caso, elas não são permanentes, elas estão sempre ligadas à existência da relação com o brasileiro ou com o imigrante que reside aqui no Brasil legalmente. Então, se, por exemplo, uma pessoa vem para o Brasil com uma autorização de residência para reunião familiar e esse cônjuge vem a falecer, ou se essa pessoa divorcia-se do brasileiro, em tese ela tem que comunicar à Polícia Federal o fim dessa relação. Essa autorização de residência ela será revogada juntamente com o fim desse relacionamento. Então, não existe mais no Brasil uma autorização de residência que seja efetivamente permanente. O importante é que essa relação se mantenha para que a autorização de residência seja mantida também. O que a gente tem é uma validade da carteirinha, que é em geral de 10 anos, para quem tem autorização de residência por reunião familiar, e o imigrante tem que ficar sempre atento para permanecer com o seu endereço atualizado na Polícia Federal e tudo mais. E quem reside aqui no Brasil com autorização de residência, porque a gente chama de por tempo indeterminado, essa autorização de residência, ela permite que a pessoa entre e saia do país sem precisar de visto, e ela vai viver aqui no Brasil de maneira legal, sem ter nenhum tipo de problema imigratório. Se ela quiser ser residente fiscal aqui no Brasil, ela poderá ser residente fiscal no Brasil, mas é importante a gente saber que pagar os impostos aqui no Brasil e viver no Brasil não são a mesma coisa. Então, quem tem autorização de residência por reunião familiar não necessariamente é um residente fiscal. A gente vai abordar esse assunto em outro vídeo com a doutora Mirelle sobre o que é a residência fiscal, mas em termos gerais, para que a pessoa tenha residência fiscal aqui, ela tem que permanecer mais de 182 dias no Brasil. Então, ela fica um tempo no Brasil e aí ela paga os seus impostos. Então, é muito frequente perguntar, se eu tiver essa autorização de residência, eu vou ter que pagar imposto no Brasil? Só se você efetivamente usar a sua autorização de residência e ficar aqui por um período superior a 6 meses. O erro mais comum que a gente enfrenta, ou que os clientes enfrentam quando chegam até a gente aqui para nossa assessoria, é não se preparar previamente para poder fazer esse pedido de autorização de residência. Um dos documentos mais difíceis de se obter é a certidão de antecedentes criminais do país de origem da pessoa. Embora alguns países tenham um sistema eletrônico como o Brasil de emissão desse documento, nem sempre é tão fácil assim obtê-lo.
e às vezes a pessoa não se organiza para poder obter os documentos, para formar esse dossiê de uma maneira lógica, porque ela não tem hábito de fazer isso, né? Então, ela tem que chegar com os documentos todos ao mesmo tempo na Polícia Federal e todos têm que estar válidos. Chegar na Polícia Federal sem esse documento estrangeiro ou sem o documento estrangeiro apostilado é o principal erro que os clientes chegam até a gente para tentar solucionar esse erro. Então, como solucionar esse erro? Planejamento. É sempre importante, antes de começar a obtenção dos documentos, planejar quais eu vou obter primeiro, como obter esses documentos, qual que é o tempo que demora, eles são possíveis, porque em alguns casos, como os casos, por exemplo, de pessoas que são refugiadas ou que têm alguma solicitação de refúgio ou que estão vindo de um país que está em alguma situação política complicada, esse documento pode ser impossível de ser obtido. Então, a gente tem que pensar com antecedência, organizar tudo com antecedência para depois iniciar os processos na Polícia Federal ou perante a Embaixada Brasileira. A autorização de residência para a reunião familiar é o primeiro passo para o processo de naturalização brasileira. Por quê? Aqui no Brasil, a regra vigente hoje é que se você tem um filho brasileiro, se você tem um cônjuge brasileiro e você reside aqui no Brasil por tempo indeterminado, e é esse tipo de autorização de residência que a reunião familiar promove, você pode, após um ano de residência aqui no Brasil, já solicitar a sua naturalização brasileira e, eventualmente, ser brasileiro no futuro, uma vez terminado esse processo de naturalização. Muitos estrangeiros nos procuram para fazer esse procedimento e é importante ter esse planejamento de tornar-se brasileiro e organizar a documentação desde já lá no momento da reunião familiar, para poder tornar-se brasileiro. E quais são as vantagens de tornar-se brasileiro? A principal vantagem é não ter que renovar documento. Na autorização de residência por reunião familiar, de 10 em 10 anos, o estrangeiro vai ter que ir até a Polícia Federal renovar seus documentos e, além disso, existe um tempo mínimo de estadia aqui no Brasil para que essa reunião familiar, essa autorização de residência por reunião familiar não seja revogada. O estrangeiro não pode obter a autorização de residência por reunião familiar, sair do Brasil e ficar fora do Brasil para sempre. Se isso acontecer, ele perde esse direito. Então, é importante que o estrangeiro faça esse planejamento para atingir a naturalização. A maior parte dos países hoje permite a dupla nacionalidade, porque a naturalização vai ser um passo definitivo na sua tranquilidade para estar no Brasil, já que não vai ser necessário mais renovar documento, não é necessário mais ficar um tempo específico aqui no Brasil sem perder esse direito de permanência. Se você, então, tem um marido, uma esposa, um filho brasileiro, pais brasileiros, avós brasileiros, ou que está em qualquer tipo de situação que justifique esse pedido de autorização de residência por reunião familiar, pode procurar o BFA. A gente tem aqui uma assistência especializada nesses casos. Nós falamos inglês, português, espanhol e francês, e isso facilita muito para as pessoas que estão vindo para o Brasil entenderem o processo e terem tranquilidade nesse planejamento da vinda para o Brasil. E mesmo que você não esteja nessa situação, se você conhece alguém que precisa entender melhor sobre esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Nós estaremos aqui para poder ajudá-las da melhor forma possível.